E qual a origem da Bíblia? Quem a escreveu? Quando e onde ela foi escrita? Porque temos tantas traduções. Com toda certeza, essa deve ser a sua pergunta. E foi a minha quando eu comecei a estudar cada vez mais as Sagradas Escrituras. E nesse vídeo, meus irmãos, eu tenho um propósito de esclarecer alguma dessas dúvidas. Então, vem comigo! E hoje os cristãos ao redor do mundo têm à sua disposição muitas Bíblias de capas diferentes, Bíblias de estudo, porém, ao longo da história, esse livro sagrado nem sempre foi assim, você sabia? As Escrituras passaram por diversas formas de transmissão, desde a transmissão oral até a forma escrita. E para muitos cristãos, inclusive novos convertidos, parece que eles têm uma percepção que a Bíblia caiu do céu para nós. Mas a Bíblia é um produto de uma ação divina e também do próprio registro humano que começa na forma mais primitiva, que é a transmissão oral. E de acordo com os teólogos Miller e Huber, muito antes de ter inventado o seu próprio sistema linguístico e mesmo depois de sua invenção, os hebreus contavam e recontavam suas histórias, muitas das quais foram posteriormente registradas nas Sagradas Escrituras. E quando a Bíblia ela começou a ser escrita, por exemplo, será que Jesus, quando ele ia na sinagoga ou nos debates com os fariseus, o nosso Senhor tinha debaixo do seu braço uma cópia do Antigo Testamento? A resposta é claro que não. E os estudiosos das Sagradas Escrituras consideram que a Bíblia levou cerca de 1000 anos para ganhar sua forma atual com ambos os testamentos completos. E no passado as pessoas não tinham papel impresso como nós temos hoje, e o trabalho de copiar a Bíblia era muito árduo, que demorava até anos até a sua conclusão. E a forma mais primitiva que os hebreus utilizavam para o registro eram os papiros, que era uma folha feita de fibras de uma planta aquática que nasce às margens do rio Nilo. Posteriormente, outros materiais foram usados para o registro bíblico. As folhas de papiro, por exemplo, eram materiais bons na escrita, no entanto, deterioravam-se com muita facilidade. E então, na busca por material durável, desenvolveu-se o uso do pergaminho, que consiste na escrita sobre folhas feitas de couro animal, como de ovelha e também de bode. E Bruce Metzger, por exemplo, especialista no Novo Testamento, ele descreve em seu livro que foram os cristãos que popularizaram o uso do Códice, que é o livro no formato como nós conhecemos hoje, pois ele foi desenvolvido no 2º século com a encadernação dos pergaminhos para o uso das igrejas. Porém, a cópia da Bíblia era um trabalho árduo que levava anos para os monges concluírem, e foi somente com a invenção da prensa na Alemanha em 1450 por Gutenberg que a produção em massas de livros foi possível. E como vocês viram brevemente nesse pequeno resumo de como a Bíblia ela teve um processo longo na história humana, fica outra dúvida, não é verdade? Porque nós temos tantas traduções diferentes. E eu creio que é um ponto importante a considerar é que as línguas usadas na Bíblia, como o hebraico bíblico, porções do aramaico, o grego koiné, são línguas mortas que não são mais faladas nos tempos modernos. E esse é um fator crucial que eu creio que seja indispensável que todo cristão saiba, pois devemos glorificar o nome de Deus por termos à nossa disposição inúmeras traduções, pois não foi um trabalho fácil, meus irmãos. Irmãos nossos do passado e da atualidade dedicaram tempo, estudo, ou seja, suas vidas para entregar esse material para gerações futuras. Tendo dito isso, talvez a tradução do Antigo Testamento mais antiga foi, na verdade, olha, uma paráfrase explicativa que os judeus normalmente chamaram, sabe do que? Targum. Suas origens remontam aos tempos que Judá foi atacada pelos babilônicos e seu povo levado em cativeiro. Já a segunda tradução mais antiga seria a famosa Septuaginta, que era a tradução do hebraico para o grego, que foi traduzida em etapas desde o 3º até o 2º século a.C., em Alexandria, realizada lá no Egito. Mas fica uma pergunta, por que os judeus traduziriam o livro sagrado em hebraico para o grego koiné, que era uma língua pagã? Fica essa dúvida, não é verdade? Durante o cativeiro babilônico e a libertação de Israel pelo governador Ciro no ano 586 a.C., muitos judeus que moravam fora de Israel começaram a perder fluência na língua hebraica
e eles tiveram que adotar o grego como idioma corrente. E estima-se, por exemplo, que perto de 1 milhão de judeus viviam em Alexandria durante o terceiro século a.C., e esse elevado número de judeus alexandrinos estavam por gerações afastados da cultura hebraica de seus pais. Logo, eles estariam mais familiarizados com o grego e não poderiam compreender o texto hebraico original dos seus antepassados. E mesmo antes da Reforma Protestante, houve traduções da Bíblia em 1382 com John Wycliffe, onde teve o início da Bíblia na língua inglesa. E temos a famosa tradução à Vulgata Latina, feita por Jerônimo. William Tyndale, em 1525, contemporâneo de Martim Lutero, traduziu a Bíblia direto do hebraico e também do grego. E para a curiosidade histórica, Tyndale ele foi morto por realizar esse trabalho, pois em sua época era proibido a tradução da Bíblia para a população leiga. E baseado nessa mesma versão de Tyndale, sob a encomenda do rei Tiago em 1611, surgiu a famosa Bíblia King James, que falaremos posteriormente mais um pouco dela. Então vem comigo! Chegamos agora em 1657 ao contexto das traduções modernas, onde falaremos de uma figura muito conhecida pelos leitores brasileiros, João Ferreira de Almeida. Ele iniciou a tradução da Bíblia em português baseando no texto latino de Beza. Mas quem seria esse Beza? Teodoro de Beza, por exemplo, foi um teólogo reformado francês, sucessor direto de João Calvino em Genebra, e ele foi uma figura central no protestantismo do século XVI, produzindo edições do Novo Testamento grego e comentários também em latim. E João Ferreira de Almeida, em sua tradução, ele usou auxílios em outras línguas, como espanhol, também o italiano e também o francês. E durante todo esse período ele aprofundou seu trabalho em uma edição conhecida como Textus Receptus, que foi o mesmo texto usado por Erasmo em 1516 no contexto da Reforma Protestante. E um ponto curioso é que quando Erasmo traduziu o Novo Testamento, ele tinha acesso a apenas 7 manuscritos em grego. E por que esse seria um ponto curioso? Porque hoje nós temos mais de 5.000 manuscritos gregos, ou seja, Erasmo não tinha nem 1% desses manuscritos a seu dispor para fazer consultas, comparações, e por isso veremos adiante como esse fator foi decisivo para mudanças de traduções no contexto brasileiro. E a maior parte do Textus Receptus vem de manuscritos de uma época tardia, bizantina, que datam do 7º século depois de Cristo, ou seja, são muitos manuscritos tardios, pois hoje nós temos manuscritos, por exemplo, do final do 1º século, 2º século em diante, ou seja, são manuscritos muito mais antigos que trazem uma confiabilidade muito maior do que os manuscritos usados por Erasmo e João Ferreira de Almeida. Bom, tendo dito isso, João Ferreira de Almeida chegou a falecer em 1693, mas somente em 1751, após 106 anos do início do seu projeto, ela foi publicada na cidade de Batávia. E chegamos agora finalmente em 1948, onde a SBB, Sociedade Bíblica Brasileira, assumiu as atividades da Sociedade Britânica e passou a patrocinar os trabalhos ligados à RC, Almeida Revista Corrigida. Aqui nós já temos a primeira revisão da tradução de João Ferreira na língua portuguesa, pois esses comitês de especialistas ficaram encarregados de remover lusitanismos. Mas o que seria isso? Seriam conceitos e expressões da linguagem de Portugal, e tudo isso para deixar o texto mais claro para os leitores brasileiros, não é verdade? Mas quais seriam os métodos de tradução dessa nova Almeida Corrigida, por exemplo? E caso alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo não estejam familiarizados, hoje os métodos de tradução mais conhecidos são equivalência formal e dinâmica. A equivalência formal, por exemplo, também chamada de tradução literal, ela procura manter a estrutura e as palavras do texto original o mais próximo possível, porém, é um texto também muito mais difícil de ler. Já a equivalência dinâmica nas traduções, também chamada de tradução funcional, ela dá prioridade ao sentido da mensagem, adaptando palavras e estruturas para que sejam claras e compreensíveis no idioma atual.
A grande vantagem dessa tradução é que ela facilita a leitura e também a compreensão. Já a grande desvantagem é que traduções podem perder nuances do texto original, já que é a interpretação dos comitês de tradução. Bom, tendo esclarecido essa dúvida, a Almeida Corrigida utilizou a equivalência formal na tradução, preservando o estilo clássico da língua portuguesa. Já em 1945, iniciou um novo trabalho de revisão, que é a ARC, que foi promovida pela Sociedade Britânica Estrangeira Americana, e esse processo de revisão foi além de uma simples atualização linguística, pois os manuscritos usados não foram mais o texto Receptus, que estava à disposição de Erasmo em 1500, mas agora eles utilizavam manuscritos mais antigos, que foram considerados mais confiáveis, que conhecemos hoje como Nestle Aland, ou o famoso texto crítico aqui no Brasil. E todo esse processo de mudança de traduções, revisões, se deve ao fato de novas descobertas de manuscritos e o avanço da tecnologia na área da crítica textual, que facilitou todo esse trabalho. E essa tradução ARC foi baseada na equivalência formal, retirando todos os arcaísmos, ou seja, expressões antigas da língua portuguesa, para melhor compreensão dos leitores. Já a famosa Almeida Corrigida Fiel teve a sua primeira publicação em 1994 pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Foi no ano que eu nasci, hein? E qual foi o método de tradução dela? Eles utilizaram, por exemplo, o texto massorético hebraico para o Antigo Testamento e o texto Receptus grego para o Novo Testamento. Olha só, observem aqui a diferença entre a versão ARC, que nós falamos anteriormente. Os comitês bíblicos, por exemplo, muitas vezes seguem metodologias de tradução diferentes e eles não quiseram adotar na revisão os manuscritos mais antigos que compõem a tradução Nestle Aland do texto crítico, e eles deram preferência ao mesmo texto usado na Reforma Protestante por Erasmo de Roterdã. E essa tradução também utiliza o método de equivalência formal, e o comitê buscou a padronização de termos bíblicos como Elohim, traduziu como Deus, Adonai, traduzido como Senhor, e o tetagrama hebraico, que foi traduzido como Yahvé, traduzido sistematicamente por Senhor. E outra curiosidade dessa tradução é que o comitê substitui qualquer palavra em português que acabou em desuso em nosso país. Já a nova Almeida atualizada, uma das versões mais utilizadas aqui no Brasil, foi publicada também pela SBB, e os manuscritos usados para a tradução foi a Bíblia Hebraica Stuttgartensia e o Novo Testamento Crítico de Nestle Aland, também da 28ª edição. E é um estilo de tradução que segue uma forma mais culta do português, e o comitê fez correções em pequenos erros encontrados também na antiga tradução. E também eles substituíram termos em segunda pessoa, como tu e vós, por você e vocês, exceto em orações e também no Salmo. E agora chegamos a uma das versões mais usadas da Bíblia aqui no Brasil, que é muito indicada para novos convertidos e também recebeu muitas críticas, a nova tradução na linguagem de hoje. E o comitê se utilizou de um método de tradução que chamamos hoje de equivalência dinâmica ou também comunicacional. E esse tipo de tradução, meus irmãos, ela tem uma abordagem que não foi uma inovação no Brasil, mas sim se inspirou em traduções em espanhol como Dios habla hoy, em inglês Today English Version. E esse trabalho se iniciou em 1973 e o propósito do comitê foi atingir um público de pessoas mais simples. E uma curiosidade dessa tradução, por exemplo, é que Almeida utiliza 8.000 termos diferentes, enquanto a NTLH apenas 4.000, ou seja, é uma diferença gritante para facilitar. E sem dúvidas ela foi desenvolvida para pessoas não habituadas à leitura ou que nunca tiveram contato com a Bíblia, e ela se tornou ideal para a evangelização no nosso país. E agora falaremos da NVI, que também é uma das versões mais queridas aqui no Brasil, que teve como base a versão em inglês, publicada em 1978, após 10 anos de trabalho. E esse comitê bíblico teve a participação de eruditos de
peso aqui no Brasil, como o pastor Luiz Saião, que é conhecido de muitos. E o comitê, ele adotou uma posição de trazer um estilo que fosse mais acessível também ao público brasileiro. E eles adotaram o estilo dinâmico de tradução e também qualquer elemento que pudesse empobrecer o significado do texto bíblico e evitaram o estilo cheio de erudição, termos difíceis e eliminaram todos os arcaísmos dos textos anteriores, também como ACF e ARC. E um dos pontos mais importantes da tradução NVI é que eles não estavam usando somente a Bíblia hebraica Sturgartense, baseada no Códice de Leningrado, que é 1008 d.C., que é um texto tardio e é um texto base das antigas traduções que nós falamos anteriormente. Mas agora o comitê da NVI já tinha acesso aos manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados em 1947. E esses manuscritos datam do 3º século antes de Cristo, ou seja, eles são manuscritos mais antigos que temos à nossa disposição do Antigo Testamento. E o comitê da NVI usaram como RC o texto crítico Neste Alland e não o texto Receptus de Erasmo na época da Reforma Protestante. Já a nova versão transformadora, a NVT, ela foi um fruto de um projeto patrocinado por Tyndale Foundation, iniciado em 2010 em parceria com a Mundo Cristão. E o método de tradução foi a equivalência formal, também com uma dinâmica comunicacional, seguindo de perto a metodologia da NVI para produzir uma versão exegeticamente precisa e ao mesmo tempo de fácil clareza para o leitor contemporâneo. E assim como a NVI é a versão usada da Bíblia hebraica Sturgartense, também comparações de manuscritos do Mar Morto, da Septuaginta, um ponto diferente, e também o famoso texto crítico Neste Alland da 27ª edição, publicado em 1993. E chegamos agora na última versão das Bíblias mais usadas aqui no Brasil, que é a King James Fiel 1611. E a King James 1611 se tornou a Bíblia mais usada no mundo de fala inglesa, ou seja, ela foi usada em grandes épocas de avivamento na Inglaterra, com John Wesley, George Whitefield e também Jonathan Edwards nos Estados Unidos, que fizeram parte do Grande Despertar. Estude essa história. E aqui no Brasil ela teve seu lançamento em 2017 pela BV Books e o comitê optou por não realizar qualquer tipo de atualização do inglês para melhor entendimento do leitor brasileiro, ou seja, a King James 1611 tem como objetivo preservar a fidelidade do texto Receptus, que foi utilizado por Erasmo Rotterdam na Reforma Protestante. E de acordo com a descrição do comitê da BV Books, eles priorizaram manter as palavras em português fiéis ao original, para que o leitor de hoje pudesse realmente conhecer o que está expresso nos textos sagrados. E olha, caso vocês queiram um review detalhado da King James 1611 Bíblia de Estudo, eu gravei um review completo aqui no canal, trazendo todas as particularidades dessa Bíblia de Estudo, e o link, olha, aparece aqui em cima nos cards e também vai estar na descrição. Vem acompanhar conosco. E quando nós entendemos todo esse processo, percebemos que a Bíblia não caiu pronta do céu para nós, mas foi resultado de séculos de transmissão, tradução e trabalho de pessoas que dedicaram suas vidas para isso. No Brasil, principalmente, vemos como novas descobertas de manuscritos mudaram a forma de traduzir e trouxeram mais clareza e fidelidade ao texto bíblico, não é verdade? E por isso, ter tantas versões não é motivo de confusão, mas sim gratidão. E então, se esse conteúdo que estamos trazendo conhecimento para vocês de graça, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e comenta aqui o que mais chamou a atenção para você sobre a história das traduções da Bíblia. Compartilhe também com alguém que ama estudar a Palavra de Deus, porque esse tipo de aprendizado, meus irmãos, faz toda a diferença. E é claro, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para receber mais materiais como esse e aprofundar mais na nossa fé e entendimento. E é claro que eu não posso esquecer de mencionar todo esse recurso que estamos compartilhando com você de graça. E toda vez que você comprar qualquer material aqui na Plenitude Distribuidora, você está fazendo parte de missões. Sabe por quê? Aqui na Plenitude Distribuidora nós somos mais do que uma empresa, somos uma empresa missionária comprometida com o Evangelho de Jesus Cristo. Isso significa que a cada compra que você realiza conosco,
uma parte é revertida em missões, meus irmãos. Olha que maravilhoso, ou seja, você está fazendo parte das missões comprando com uma empresa missionária. Se vincule conosco. Compre na Plenitude Distribuidora, porque aqui não temos apenas um propósito comercial, estamos avançando o reino de Deus através de livros cristãos, bíblias, avançando em projetos missionários. Esse é o nosso legado, esse é o nosso chamado em compartilhar e expandir o reino de Deus. Tendo dito isso, eu espero vocês até o próximo review. Que Deus abençoe todos vocês, em nome do nosso Senhor Jesus.